O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o empresário Paulo Figueiredo foram impedidos de se reunir com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, no Departamento de Estado dos Estados Unidos, na quarta-feira. Lembrando que o Rubio se encontrou com o chanceler Mauro Vieira ontem. Segundo a informação da jornalista Maria Cristina Fernandes, da Globo, os dois haviam ido até lá, o Departamento de Justiça, para tentar sabotar uma reunião que haveria entre o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira e o Rubio, na quinta-feira. Durante o programa Central Globo News, a Maria Cristina informou que Eduardo e Figueiredo não conseguiram atrapalhar o encontro e não foram sequer recebidos pelo secretário. O relato que se tem é que os dois chegaram lá e foi uma passagem fugiram. Disseram para eles, olha, mudou a agenda, mudaram as prioridades, por causa da China, a gente está precisando do Brasil. E puseram os dois para correr, diz a jornalista. Eles passaram raspando pelo Departamento de Estado, não se demoraram lá, não conseguiram ser recebidos pelo Rubio, acrescentou. Professor, alguma surpresa? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Dado que todos os sinais que vinham sendo emitidos, né, o que me surpreende é que, apesar de todos esses sinais, é bem uma atitude negativista, né, eles tenham tentado ir até o Departamento de Estado. A informação, também vi a informação da Maria Cristina, é impressionante, não é? A absoluta distância da realidade. Me chama muita atenção isso, Vivian. A distância da realidade, né? É uma coisa assim curiosa, porque são óbvios os sinais, né? A começar dos 39 segundos de amor do Trump para o Lula, são óbvios os sinais, né, de que os Estados Unidos estão se aproximando muito do Brasil, né? E não há dúvida alguma que isso tem a ver com informações de outro tipo que chegaram na orelha do Trump, né? Se for na orelha direita ou na orelha esquerda, eu não sei, Vivian, mas que chegaram lá, chegaram, né? Então, de algum modo, quando nós ouvimos isso, né, de que tentaram ir, é quase um ato de desespero, né? De fato, é uma situação desse tipo. O tom da reunião é fundamental da gente analisar um fato na reunião, né, que significam portas reabertas. Antes da reunião começar, Vivian, né, a reunião durou 1h10. Antes da reunião começar, por 15 minutos, sem mais ninguém na sala, nenhuma das equipes de apoio, nem o Jameson Greer entrou, nem a embaixadora brasileira, nada. Foi uma reunião a portas fechadas só dos dois chanceleres. É aí que está o problema, né? Tem uma porta aberta, visivelmente aberta, e nessa reunião, Vivian, eu acho que você já tocou no assunto. O tom dessa reunião entre os dois foi um só com 5 letrinhas: China. O volume de investimentos da China no Brasil cresceram 60% no ano passado, para citar um exemplo, né? Para falar de bioceânicas, de outras situações tais, para não falar de geopolítica. Tem um artigo, tem um ponto ultra sensível na situação com a China. A China começou a oferecer equipamento militar para o Brasil. Esse ponto não é sensível, é muito, e põe muito nisso, né? Então, quando nós olhamos, né, nesse quadro, os Estados Unidos notaram o risco, né? E eu acho que essa conversa entre os dois chanceleres, esses 15 minutos entre os dois chanceleres, foram definidores daquilo que o Jamel chamou também a atenção, de um comunicado conjunto. Isso não é comum no Departamento de Estado. Quando ele faz um comunicado conjunto, é sinal de que ele está conversando no mesmo tom com quem ele fez uma reunião. Esse ponto é essencial, né? Professor, mas nas redes sociais não é isso que eu estou lendo, professor. Estou lendo que não teve aperto de mão, que não teve foto sorrindo. Aguarde mais 72 horas, professor, que vai aparecer o Marco Rubio humilhando o Mauro Vieira, ao contrário do que diz a nota conjunta publicada pelos dois países. Mas, fora brincadeira, professor, as redes sociais obviamente estão reagindo, né, à extrema-direita. Essa é a parte boa da extrema-direita, professor. A realidade importa muito pouco, né? Você sempre vai construir a história a partir do seu ponto de vista e do que você quer dizer para as pessoas. Mas é fundamental entender, professor, que terraplanismo não enche barriga, né? As terras raras estão aqui. A indústria americana precisa. Os Estados Unidos vai começar a enfrentar a inflação da carne, já está enfrentando a inflação do café.
lá nos Estados Unidos. O Havaí não produz café suficiente para atender a demanda americana. A Colômbia é um outro país que tem tarifa dos Estados Unidos. Então, me parece, professor, que é muito legal a guerra cultural, o comunismo, mas na hora que começa a apertar a inflação, na hora que deve ter o zap do Trump recebendo lá, zap de empresário falando, meu irmão, eu preciso das terras raras lá dos Estados Unidos para fabricar ímã para colocar em carro elétrico, eu não estou conseguindo. Me parece que o pragmatismo em algum momento acaba superando o terraplanismo das relações internacionais do Donald Trump, né, professor? Eu tenho uma frase, sabe, que é do meu métier, né, do meu trabalho, né, que eu digo o seguinte para os meus alunos, aqueles que não fazem nada, né, ô querido, o sol nasce todo dia, meu filho, novembro está chegando, você tem que entregar o trabalho. É mais ou menos isso que aconteceu, novembro está chegando. Né? Esse ato desesperado de tentar uma entrada forçada no Departamento de Estado, na ultíssima hora, né? É não ter prestado atenção à frase do Rubio, que o Rubio diz com todas as letras, eu estou seguindo a orientação do presidente Trump, que mandou eu me entender com o Brasil. Para usar uma expressão bem nossa, viu, William? O Rubio pegou as suas tendências ideológicas, tudo isso, e enfiou a viola no saco, meu querido. Porque foi o chefe que mandou. Se ele não fizer isso, ele vai perder o cargo. Simples assim. Né? Então, de alguma forma, eu acredito que, de algum modo, não a visita da realidade vai chegar. Né? De que os Estados Unidos... Tem alguns pontos, sabe, William, que nos Estados Unidos são muito sensíveis. Né? O Trump precisa dar alguma satisfação para as suas bases agrárias. O agronegócio nos Estados Unidos, que é poderosíssimo, é tão poderoso quanto aqui. Né? O agronegócio ficou sem ser o melhor freguês. A China não comprou nada de soja esse ano dos Estados Unidos. Isso tem um sinal. E todos os outros derivados. Comprou aqui e comprou na Argentina. Então, isso significa, por exemplo, que algum agrado ele vai precisar fazer. Isso tem nome e sobrenome com o Brasil. Abrir espaço para vender etanol de milho aqui. Tem algumas pautas sobre o Brasil que são necessárias, olha bem, olha que coisa curiosa, politicamente nos Estados Unidos. Café é um deles. A poderosíssima Associação de Bares e Restaurantes dos Estados Unidos. William, são 3 milhões de empresas. Você tem uma ideia do número de emprego que isso está levando? Que chegaram para o Trump e disseram, escuta, querido, se o preço do café subir muito, o cara não entra aqui para tomar um cafezinho e não compra o resto. A carne, então... Se você acha que o Joesley Batista foi recebido pelo Trump para conversar sobre o Pantanal brasileiro, não foi. A gente tem uma ideia errada do Joesley Batista. O Joesley Batista hoje, ele tem... A última informação que eu tive era de 70, deve ter mais, já cresceu. 75 frigoríficos dele nos Estados Unidos, ele é responsável por 30% da oferta. Você acha que você pode jogar fora uma pessoa dessa? Estados Unidos é país rico, é país não é de renda média, é de renda alta. Sabe o que é que define país rico de país de renda alta? Proteína. É a proteína que a massa come. Eles comem carne. Muito mais que nós. Na formato de hambúrguer, formato que eles gostam, do jeito deles. Se você tirar isso da mesa do americano, que é intimista, que vive a sua própria realidade, que não vê jornal, 80% do eleitorado americano é isso. O que vocês acham que vai acontecer na eleição de novembro do ano passado? Nós podemos falar o que quisermos do Trump. Bobo ele não é. Então, o que a gente quiser. Menos que ele é bobo. Então, ele vai olhar para a eleição de novembro e vai dizer, não dá, querido, eu vou voltar a ficar amiguinho do Brasil. Eu passei a amar o Lula. Ponto. E o resto do governo americano vai cumprir isso aí. O que as redes sociais, você tem toda a razão, William, o que as redes sociais vão falar, escuta, meu querido... Eles põem o celular na cabeça para pegar raios solares. Desculpa, eu respeito, não tenho nada contra, mas estão fora da realidade. Né? E vão continuar gritando.